Boa noite, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Que bom revê-los. Alguns que há tempo não nos víamos, os amados que nos visitam aqui hoje. Amém? Sejam bem-vindos. Michele com a família, o Tiago, né, Tiago? Depois dessa hibernação aí, né, Tiago? Graças a Deus. Maravilha. Você gostaria que o Senhor falasse no seu coração nessa noite, edificasse a sua vida? Deus só fala com aquele que quer ouvir a voz de Deus. Obrigado. Ore neste momento, assentado como você está. Peça ao Espírito Santo para falar com você nesta noite. Amém. Abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no seu capítulo de número 11. Gênesis capítulo 11. Pode permanecer assentado. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Graças a Deus. Senhor, mais uma vez na tua presença, quero pedir a graça, a cobertura, a unção do Espírito Santo, para que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, e o Senhor possa edificar a igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode projetar aquela parte lá? Então, a título de introdução, para que a gente possa entender melhor este episódio da Torre de Babel, eu gostaria de tratar um pouquinho aí dos descendentes de Noé, né, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, porque deles se povoou toda a terra. Pode apagar, pastor David, aí, apaga um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. Então vocês têm o primeiro filho, Sem. Então, Sem, ele foi aí o pai, né, o genitor de uma linhagem abençoada, né, através do bisneto de Sem, chamado Éber, filho de Arfaxade. Então, desta linhagem veio Abraão, veio Jesus, o Messias, e Sem, ele gerou 5 filhos, que deram origem à linhagem chamada semítica, com os seguintes povos. Aí você tem o nome deles aí: Elão, os elamitas; Assur, os assírios; Arfaxade, gerou ali o povo caldeu, então os caldeus, de onde veio a família de Abraão; depois Lude, os lídios; Arã, os sírios, todos dentro desta linhagem do primeiro filho de Noé. Depois você tem aí o segundo filho, o Cã. O legado deste homem, dos seus filhos,
foi uma geração grande também, pessoas importantes que formaram grandes nações, mas nós tivemos aí nesta linhagem um grande problema que aconteceu aí com um chamado Canaã. Então este Canaã foi aquele que zombou de Noé quando ele estava nu dentro da sua tenda, e ele foi amaldiçoado. Então dessas nações que Cã gerou, ele gerou ali várias nações, e essas nações como Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, entre outros povos, a terra onde eles se instalaram depois foi tirada deles e foi dada em herança a Abraão. Então nós temos ali o primeiro filho Cush, deu origem à Etiópia, Put, a Líbia, Canaã, a Palestina, e Misraim, que formou ali os povos egípcios, o Egito. E depois nós temos aí o Jafé. Então Jafé, ele foi o ancestral dos gregos e várias nações europeias. Interessante que há promessas de Deus para todas essas nações e para todos esses filhos. No caso de Jafé, promessa de que ele seria grande, Gênesis 9, 27. Seus descendentes, no final dos tempos, agora, tempo presente, serão usados para falar das grandezas de Deus. Olha, Isaías, capítulo 66, 19, 21. E Jafé, ele gerou 7 filhos, dando origem às raças arianas e indo-europeias. Magog, que são os citas e russos, Javã, os gregos, latinos, franceses. Então se tem descendente aqui de espanhol, de português, de italiano, então você vem desta linhagem aqui, de Jafé. Ok? Os franceses, os gregos, latinos. Tubal, a Turquia. Gomer, os alemães, celtas, eslavos, escandinavos, suecos e outros mais. E Meseque, a Rússia. Madai, os hindus, persas, Tiras, a Bulgária. Então nós temos aí a formação e a distribuição dessas nações pela terra. Então obrigado, Pai Celestial, nós podemos dizer, por preservar a vida de Noé, né? E obrigado por preservar estas gerações que nós temos aí, que se espalharam pela terra. Mas sobretudo nós poderíamos dizer obrigado, porque de todas estas gerações, Deus preparou uma nova geração, um povo eleito, um povo diferenciado, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Este é o novo povo de Deus, de entre todos estes que se formaram aí. Então, após o dilúvio, a ordem de Deus foi para que eles multiplicassem e se espalhassem pela terra. Agora, esta ordem, nos dias de Nimrod, ela foi contestada. O Nimrod disse: não, nós vamos ficar juntos para nos fortalecer. Até agora, já houve esse espalhamento, mas agora nós queremos unificar, porque queremos aqui um grande império. E aí nós entramos no primeiro verso que nós lemos aí. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Uma só linguagem. Segundo a ONU, existem atualmente cerca de 3.000 idiomas falados. Olha só. Ah, mas o Brasil, por exemplo, tem um idioma só. Não. Nós temos aqui quase 300 idiomas falados. Sabiam disso? Sim. Porque nós temos o português, a língua oficial, mas nós temos aí centenas de tribos indígenas que têm os seus próprios idiomas. Então imagine, 3.000 idiomas. Agora, na época anterior à Torre de Babel, existia apenas um idioma. A segunda parte do verso diz: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali.
terra de Sinar era a terra baixa, a parte baixa, vale praticamente, ali da Mesopotâmia, também conhecida como Caldeia. Uma planície muito fértil, arborizada, água corrente. Só tinha um problema lá, não tinha pedra, não havia pedras no lugar. Mas eles resolveram que lá eles se instalariam e que eles resolveriam o problema de não ter pedra. Então, cozeram tijolos que ficaram ali duros como pedra, para que eles pudessem então levar adiante o projeto deles. Uma terra dos sonhos, vamos dizer aí, né? A terra de Sinar. Você lembra um pouquinho aí a palavra Sine? Olha aí a origem, né? Lugar de sonhos, lugar de fantasia. Podemos trazer também como uma zona de conforto. Eles estavam fugindo da vontade de Deus e agora se instalaram numa zona de conforto. Interessante que há uma característica também aí. Pessoas que fogem da vontade de Deus muitas vezes se instalam numa zona de conforto. Está muito bem aqui, está tudo tranquilo, estou muito bem, as coisas estão indo muito bem. Então a pessoa acomoda, a pessoa se instala na sua área de conforto, até que Deus resolve agitar as coisas, Deus resolve sacudir a pessoa, e Deus fala de muitas maneiras, e às vezes vem através de uma ansiedade do coração, às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de um problema, uma crise financeira. E aí a pessoa acorda e sai da terra dos sonhos, da terra da fantasia, da terra do comodismo, para tentar conhecer a vontade de Deus. Deus permite que venham confusões para despertar você. Aqui a confusão foi gerada pelo próprio Deus. Vamos aí ao verso 2 e 3. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Olha aí, já descobrindo os elementos que tinham naquela época disponíveis, né? Betume. Hoje nós temos aí o piche, né? Nós temos o asfalto, tudo do betume. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus. E agora o finalzinho do versículo aí: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha aí a motivação deles agora, né? A motivação é contrária ao plano de Deus. Será que daria certo? Queridos, qualquer motivação que você tiver, se for contrária ao plano de Deus, você vai perder tempo, não vai dar certo, você vai patinar. Você anda, dá volta e chega no mesmo lugar, porque você não está no centro da vontade de Deus. Mas aquele que anda no centro da vontade de Deus vai ser abençoado, vai ser próspero, e tudo que fizer, como diz o Salmo 1, prosperará. Amém? Eles não queriam entrar no centro da vontade de Deus. Nimrod se tornou um grande líder na época, líder poderoso, temido, respeitado, e ele queria construir ali um império mundial. O símbolo do seu poderio seria a torre, uma torre que chegue até os céus. Imagine, naquela época, onde não haviam estruturas de ferro, onde não havia concreto, né? Como hoje nós temos aí arranha-céus, torres altíssimas, mas naquele tempo, uma torre que chegue até os céus. A torre seria a marca da conquista deles. A ambição havia tomado conta do coração do líder e do coração do povo. O homem, na verdade, sempre tentou se organizar à parte de Deus. Sempre tentou fazer grandes coisas, independentemente de Deus, como se não precisasse de Deus. E ele faz isto até com relação à salvação da própria alma. O homem não quer admitir que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de alguém que
que deu a vida por ele, que morreu por ele. O homem prefere resolver o problema da sua alma com seus próprios recursos, ou seja, pagando pela sua salvação. Se fosse possível, nós temos hoje aqui, por exemplo, ensinamentos que falam sobre a caridade. E nesse ensinamento diz: sem a caridade não há salvação. Não é assim que se ensinam por aí? Por quê? Porque o homem quer uma salvação meritória. Ele quer pagar para ganhar a salvação. Mas a minha Bíblia, o meu Jesus diz que é de graça. Ele já pagou o preço. Você não tem mais que pagar preço, porque Jesus Cristo já pagou o preço pela nossa salvação. O preço da sua morte, seu sangue derramado, sua vida entregue em resgate por nós. Hoje, nós não precisamos de torres para subir até Deus, porque Deus já desceu até nós. Aleluia! Ele já veio até nós. Nós não poderíamos subir até Ele, de nenhuma forma poderíamos subir. Mas Ele, vendo que não havia outra maneira de salvação, Ele desceu até nós e se tornou um de nós, e entrou na nossa história e nos deu vida, e vida com abundância. Aleluia! Aquele povo daquela região, o povo da Caldeia, eram adoradores astrais. Eles estavam ligados aos astros, às estrelas, os luzeiros do céu. Para eles, as estrelas eram deuses que desciam à terra através de torres. Olha só que pensamento. Então, se fizermos uma torre tão alta, nós vamos favorecer a descida dos deuses. Quando os homens se afastam de Deus, tentam alcançar Deus por meios incorretos, por flagelos no corpo, talvez por atos abomináveis. Eu tenho uma imagem lá guardada no meu computador, de um ritual indiano chamado Thaipusam, onde as pessoas penduram ganchos nas costas, no rosto, e elas ficam penduradas tempo ali. Outros pegam chicotes com pequenas lâminas e se retalham, porque aquilo pode agradar a divindade e pode trazer a salvação para estas pessoas. É assim que muitos pensam sobre salvação. Na Bíblia, nós temos o registro de um ídolo terrível, metálico, com as mãos estendidas, chamadas Moloque. E ali, aquelas nações pagãs colocavam seus bebês em oferenda àquele Deus. A criancinha caía naquelas mãos metálicas e fritava ali, em oferenda a um ídolo pagão. Para quê? Para conseguir o favor divino. Uma ideia repugnante para nós. Mas há tantas outras formas hoje, repugnantes também. O homem moderno, por exemplo, sacrifica as crianças ainda no útero. Eles sacrificavam depois de nascidas nas mãos do ídolo. Hoje se sacrifica dentro do útero e não falta quem defenda o aborto. Os homens de Babel, eles disseram: tornemos o nosso nome célebre. Vaidade, mania de grandeza, a glória humana. Eles estavam determinados a se tornarem famosos no mundo daquela época. Hoje também os grandes conglomerados empresariais, eles erguem aí as suas majestosas torres, os seus edifícios, para exibirem ali o poder. Agora, Deus não é contra o progresso. Deus é contra a autossuficiência, a arrogância, a soberba. Isso sim, Deus é contra. Deus viu aquele acontecimento não como um fato isolado acontecendo ali na Caldeia, mas como um princípio ideológico. Diga, um princípio ideológico. Isso, foi isso que Deus viu ali. Um princípio ideológico que começava muito cedo ainda a dominar a humanidade. O primeiro estágio da humanidade havia passado, foi condenação, dilúvio. Segundo estágio, e mal havia começado, e nós já temos aí um princípio ideológico dominando
a humanidade. Por quê? Porque quando o homem despreza Deus, exalta a si mesmo, a queda é certa, é certeira. Olha o que diz a Bíblia: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Provérbios 16, 18. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o Senhor eleva os humildes e abate os soberbos. Tem sido assim na história humana e na história pessoal também de vidas. Quantos líderes que se levantaram com tanta soberba, tanto poder também nas mãos, como Hitler, e como terminou a sua vida: decadência. Versos 5 e 6 diz que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então desceu o Senhor para ver. Uma linguagem bem nossa, né? Antropocêntrica, humana, de Deus, vindo ali como se Deus não tivesse enxergado, não tivesse discernido. Mas nós vemos aqui um Deus se envolvendo diretamente agora na história, resolvendo agir. Será que todos os nossos empreendimentos resistem a uma olhadela de Deus? Será? Os nossos sonhos, nossos projetos resistem a um exame do Pai Celestial? O verso 6, ele contém aí alguns segredos valiosos, porque são aí algumas declarações do próprio Deus. A primeira delas: eis que o povo é um. Então nós temos aqui o valor da unidade. Valor da unidade, quando todos estão trabalhando pela mesma causa. Há união, não há divisões, todo mundo ali, naquele mesmo propósito. Este era o sentimento que dominava todos naquele momento, todos seguindo a liderança de Nimrod. O Senhor Jesus, ele disse que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Então a importância da unidade, né? Uma família ali unida, todos no mesmo propósito, uma igreja, né? Enfim, nas diversas áreas da vida. O casamento é uma unidade. Agora, quando essa unidade é rompida, o que acontece com aquele casamento, com aquela união? Fica instável, tenta a desabar, precisa da unidade. A igreja, apesar de sermos muitos membros, ela é um só corpo. Necessidade da unidade na igreja. Uma sociedade civil, ela é uma unidade. Pode ser 2 sócios, 3, não importa quantos, mas é uma unidade. Se romper a unidade, a sociedade civil poderá ter sérios problemas, e assim por diante. Então, eis que o povo é um. Valor da unidade. Todos têm a mesma linguagem. Outra observação de Deus aqui, né? Todos falam, se compreendem, há entendimento, há progresso, há boa comunicação. Como é importante isso aí na nossa vida. Como é importante o valor da palavra. A Bíblia, Provérbios, diz que com a palavra você pode elevar ou você pode destruir. Você pode trazer morte ou pode trazer vida. Tiago fala muito sobre a língua, né? Esse pequenino instrumento que está aqui, que pode abençoar e pode amaldiçoar. Comunicação. Que palavrinha tremenda. Olha só que interessante aqui. Comunicação vem de comunicatio, 2 M's aí, comunicatio. Uma união de 3 pequeninas palavras. A primeira palavra, com, que significa juntos. A segunda palavrinha, muniz. Muniz significa presente, dádiva.
E a terceira, actio, que é ação. Comunização. Ou seja, comunicação é trocar dádivas, é trocar presentes, é trocar coisas boas. E quando você está trocando presentes, trocando coisas boas, como que fica o seu estado de espírito? Como que fica seu coração? Você fica alegre? Amém? A boa comunicação gera isto, gera alegria, gera bem-estar. Nós trocamos coisas boas, nos comunicamos, isto é bênção. A última frase do verso 6, Deus diz: isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus precisava agir para deter o homem. Deus precisava colocar algumas restrições, dificultar as coisas, até para a preservação da humanidade. Olha só, será que Deus tem, apesar já de 20 séculos ou mais, temos muito mais, temos quase 40 séculos na verdade aí, será que Deus tem tentado deter a humanidade para que ela não seja destruída? Imagine que sim. Imagine a época da Guerra Fria, quando a qualquer momento uma potência poderia soltar uma bomba atômica e destruir praticamente o planeta. Mas isto, graças a Deus, não aconteceu. Então o que aconteceu aqui na Torre de Babel foi um ato de preservação da humanidade. As centenas de nações e seus idiomas, elas foram até agora um freio para a ambição mundial. Tem sido assim em todos esses séculos, um freio. O que nós precisamos entender nesse texto é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano para acelerar o progresso, e Ele é soberano para deter o progresso. Deus, Ele é soberano. O mundo tem o seu desenvolvimento, mas Deus tem o controle da história. Tudo está nas mãos desse poderoso Deus, aleluia. O verso 7 diz: vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desçamos, né? Então nós temos aí o presente do subjuntivo, nós, plural, falando o quê? A triunidade de Deus, o Deus trino. Assim como o Deus trino aparece no Gênesis, criando o mundo, Ele aparece aqui também, né, confabulando. Vinde, desçamos, confundamos ali a linguagem. Ato de preservação. Na verdade, seria aqui o segundo ato da graça de Deus à humanidade. O primeiro ato foi ali a salvação de Noé e sua família. 8 pessoas. Todos os demais destruídos pelas águas do dilúvio. E o segundo agora foi reordenar a história, colocando ali um freio, para que a humanidade caminhasse mais devagar ou com vagar, para que as coisas acontecessem no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus. Agora, no tempo que nós vivemos, o homem está tentando reverter este processo, tornar novamente a humanidade um só bloco. Isso já está acontecendo já há algumas décadas. Vamos tornar a humanidade um só bloco, um só povo. Vamos derribar as fronteiras. Nós vamos começar pela economia. Vamos fazer grandes blocos econômicos, mercado comum europeu, outros blocos, o NAFTA, e aí vai, tigres asiáticos, porque a ideia do homem é reverter o processo. A elite globalista quer voltar, ou intenta voltar, à primitiva ideia de Nimrod. Por isso que nós falamos ali que era uma ideologia, e ela nunca saiu aqui do mundo.
um só povo, unificação das fronteiras, uma só moeda, uma só religião, uma só língua, um só governo mundial, de um só líder forte. E tudo isto está em andamento diante dos nossos olhos. Você crê nisso? Amém? Tudo isso, gente, está em pleno vapor, em pleno andamento, aí diante dos nossos olhos, e as coisas estão até muito avançadas, e nós já estamos percebendo tudo o que está acontecendo, e para onde caminha, né, a humanidade, para aquilo que também já está profetizado na palavra de Deus, que este tempo chegaria, mas ao mesmo tempo que este tempo difícil, de tribulação, de governo mundial chegaria, o Senhor da igreja não estaria ausente da sua igreja, Ele estaria amparando a sua igreja, cuidando da sua igreja e do seu povo, como sempre Ele esteve em todas as eras. O verso 8 e 9, dessa maneira, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha aí, dispersão, confusão, desistência do grande projeto. Foi ali o fim do empreendimento de Nimrod. Acabou ali, terminou. Talvez tentaram, o grupinho que ficou, falando ali a mesma língua, né, mas era muito difícil dar prosseguimento com falta de elemento humano. O nome Babel significa confusão. Confusão. Há outros intérpretes que ligam também a portal de Deus, tal, mas o nome predominante é confusão, Babel. Agora Nimrod morreu, né? Nimrod passou, mas o plano dele permaneceu, o plano dele se instalou nas mentes de líderes que depois foram subindo ao poder, e este plano é como se ele tivesse sendo mantido por uma inteligência cósmica do mal, porque ele nunca morreu, ele nunca deixou de existir. Basta você consultar os grandes líderes da humanidade. Passa lá uma pesquisazinha, os maiores líderes da humanidade, e você vai ver a ânsia de poder, você vai ver a maldade do ser humano, você vai ver a destruição de grupos humanos, agrupamentos humanos sobre a terra. Nimrod passou, mas Babilônia permaneceu. Babilônia havia sido fundada por Nimrod. Babilônia, local da antiga Babel, lá que se deu esse fato, a Torre de Babel. E Babilônia se tornou um símbolo de uma potência mundial, pagã, idólatra, e que sempre procurou desafiar Deus. Babilônia, geograficamente, situa-se onde hoje é o Iraque, aquela mesma região ali do Iraque. Agora, no livro do Apocalipse, fala da grande meretriz e a chama de Babilônia. Lá diz assim: a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha aí, mãe das abominações. Quantas religiões pagãs nasceram ali, onde se construiu a Torre de Babel? Quantas religiões pagãs tiveram origem no personagem Nimrod? Há uma história secular que tem muitos apontamentos aí sobre Nimrod, Tamuz e Semíramis. Olha só, história meio capciosa, terrível, da morte desse menino. Depois
da ressurreição dele, Semíramis, e onde se originou o chamado culto à rainha dos céus. Olha aí, tão reprimido na Bíblia. Leia lá depois o profeta Jeremias, condenando, né, aqueles que dentro da nação de Israel estavam cultuando a rainha dos céus. E hoje esse termo rainha dos céus, né, não é estranho para nós cristãos. Outro personagem, Nabucodonosor, ele foi rei deste império que se instalou lá, chamado Neobabilônico, e se tornou símbolo de um homem poderoso à parte de Deus. Então todos estes poderosos à parte de Deus. O livro do profeta Daniel fala da loucura desse monarca e a sua humilhação. Daniel capítulo 4 todinho fala do Nabucodonosor, né? Aquele que construiu a grande Babilônia, e ele se orgulhava também, né? Aí Deus resolveu falar: não, você vai compreender que só Deus recebe toda a honra. E diz que ele caiu em desgraça, foi destituído do seu reino, foi para os campos, e lá ele comia grama como os animais. Nabucodonosor, esse poderoso monarca, né? E o capítulo 4 de Daniel diz que aquele rei, depois de um certo tempo, voltou-lhe as faculdades mentais. E ele então se voltou para Deus em quebrantamento. E ele escreveu um trecho maravilhoso ali, ordenando que todos reconhecessem o eterno Deus e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Ele reconheceu a soberania de Deus, e tudo na sua vida foi restituído. Reconheça a soberania de Deus. Tenha sempre isto em mente: Deus é soberano em tudo que Ele faz. Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Deus. Nós somos apenas servos, criaturas, e agora tornados filhos por adoção. E como último ato da história humana, este símbolo de rebeldia contra o poder de Deus será encarnado em um homem que vai receber o nome de Anticristo. Ele será o governador mundial, um protótipo aí do Nimrod, né? Aquele que queria realmente construir o grande império, não espalhar, manter ali o seu poder. E o Anticristo construirá a sua última Babel, fará a sua última confusão por este nosso mundo, ordenado através de nações, de códigos, de leis, de religião. Mas na época deste Nimrod, diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai se levantar contra a igreja, contra a fé, e vai fazer coisas abomináveis e terríveis. Chamou-se-lhe, pois, o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Então olha aí, foi ali, naquele momento, que Deus resolveu agir, e nós temos os resultados até hoje ainda. E é interessante que este texto aqui, tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11, ele é único em toda a literatura universal. Somente a Bíblia contém este relato aí da Torre de Babel. Há histórias, há plaquetas. Descobriu-se no século passado uma plaqueta importantíssima que traz ali dizeres sobre a Torre de Babel, inclusive um pequeno desenho, mais ou menos aí, sobre esta torre. Mas somente a Bíblia traz aqui para nós esta interferência. Então nós não podemos negar a interferência divina na linguagem humana. Você pode negar milagres, você pode negar tantas coisas, mas você não pode negar que os idiomas estão aí. Ok? Milhares. Amém? Está aí. Quem fez isto?
Deus. E o homem não tem como negar. Agora, há um fato novo no Novo Testamento, que é o reverso da confusão de línguas. Olha só que interessante, Atos capítulo 2, versos 5 a 11, o Pentecostes, amém? A descida do Espírito Santo, sinalizando ali oficialmente o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua militância aqui neste mundo, até chegar ao tempo desta igreja ser retirada da terra. Lá no Pentecostes, homens de quase 20 nacionalidades ouviram as boas novas do Evangelho. E quem eram os pregadores? Eram homens simples, galileus, conforme diz lá Atos capítulo 2, e pregavam com ousadia, e cada um ali no seu idioma ouvia corretamente, entendendo ali. Ou seja, o Espírito Santo fez a primeira transmissão simultânea de idioma. Oh, glória, amém? Coisa tremenda, né? Glória a Deus, pode aplaudir sim o Senhor, é obra de Deus. Glória a Deus. E foi uma festa, o Pentecostes. As pessoas da cidade queriam imputar confusão. Estão bêbados. Mas aí Pedro, cheio de autoridade, falou: não estão bêbados não, estão cheios do Espírito Santo, estão falando das grandezas de Deus, não há confusão aqui, todos estão ouvindo nas suas línguas as grandezas de Deus, aleluia. Foi outro ato poderoso da soberania de Deus. Reflita um pouquinho aí, meus queridos, o que significa isto? Pentecostes. Não havia confusão, houve concessão de poder, houve concessão de dons miraculosos para as vidas daqueles discípulos. Era o começo da manifestação do reino de Deus na terra. O reino chegou, o reino já está entre nós. O reino vai alcançar toda a terra. Este fermento vai levedar toda a massa, como diz o Senhor. Era o começo da ação do Espírito Santo diretamente sobre a vida da igreja. E está aí, crescendo, levedando toda a massa, se espalhando por toda a terra. Nações onde o Evangelho não chegava, estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, aos milhares e milhões. Lugares onde há dificuldades para se ouvir de Jesus, o próprio Jesus tem se manifestado a essas pessoas, principalmente entre os muçulmanos. Estão acontecendo ali centenas de conversões, porque o Espírito Santo se revela a essas pessoas, e elas têm um encontro com Isa, conforme eles dizem, com Jesus, o Nazareno, e o Evangelho crescendo, crescendo, crescendo. O Espírito Santo, ele prosseguiu, derribando as barreiras raciais que existiam ali, por exemplo, judeus e gentios, gregos e bárbaros, agora estavam todos juntos na igreja, e se respeitavam, e se amavam. As barreiras religiosas foram se derretendo ali dentro da comunidade cristã. Havia muita dificuldade no começo, porque os que foram convertendo eram judeus, e havia a prática da circuncisão, e aí ficava aquela coisa: este é circuncidado, este é incircunciso, uma barreira. Mas agora não, estavam juntos, circuncidados e incircuncisos, todos juntos, adorando. Havia uns que guardavam o sábado, e os que não guardavam, mas agora já não tinham mais problema. Que guarde você o sábado, nós estamos guardando agora o primeiro dia da semana, o dia que o Senhor ressuscitou, e não há problema, estamos vivendo juntos, em harmonia, em comunhão. O apóstolo Pedro, que era um camarada durão, que tinha ali as suas barreiras, ele aprendeu uma grande lição. Deus mostrou para ele lá no livro de Atos capítulo 10,
que Deus não faz acepção de pessoas. Olha aí. Ou seja, Deus não tem tratamento desigual com pessoas. Não há favoritismo, nem parcialidade. Deus é justo e Deus é fiel. As barreiras sociais ruíram frente ao amor de Deus derramado ali no coração dos discípulos. E aqueles que eram ali judeus, tão zelosos, começaram a amar a todos. Somos todos agora unidos pelo amor de Deus, senhores e servos, homens e mulheres, escravos e livres, assentavam-se juntos na igreja. Ou seja, a sociedade estava sendo transformada. Aleluia, porque a igreja é este sal que leva a transformação a este mundo deformado. Nós somos a sociedade ideal que Deus quer apresentar aqui a este mundo. 2000 anos de história. Os princípios do Evangelho estão hoje arraigados. Aonde? Na cultura do mundo. O Evangelho cresceu. Nações se renderam ao Senhor. Os princípios estão aí. A igreja cresceu e ofereceu ao mundo imperadores, reis, cientistas, generais, sábios, trabalhadores comuns. Falta pouco para que toda a massa fique levedada com os conceitos do reino de Deus. Agora é isso que incomoda muita gente na atualidade. É isso que está incomodando aqueles chamados de progressistas, aqueles que não querem obedecer esta palavra, aqueles que dizem, estas coisas estão fora de moda, ou seja, Deus é demodé, Deus é ultrapassado. Nós queremos viver da nossa maneira, igual à mesma sociedade dos dias de Nimrod. Nós não queremos seguir a direção de Deus. Nós queremos ficar aqui, não queremos que ninguém se espalhe e queremos construir aqui o nosso império. Há uma correlação de ideias, de sentimentos. O que incomoda hoje esses progressistas é aquilo que eles chamam de cultura judaico-cristã. E ela está em toda a terra, está em todos os códigos de leis das nações. Se você tem hoje uma lei aqui na sua legislação nacional, dizendo que se você matar, você vai ser punido, é porque veio da onde? Veio daqui, não matarás. Amém? E todos os outros conceitos que nós temos aí de amor, de respeito, de amor à vida, a santidade da vida, o valor do idoso, tudo isto dentro da sociedade judaico-cristã. Agora, os servos modernos de Nimrod, eles estão furiosos, e a ordem atual é a desconstrução. Precisamos desconstruir tudo que foi construído até agora, porque está tudo isso aí ultrapassado. Precisamos desconstruir tudo que a velha ordem construiu. Precisamos desconstruir a linguagem, os valores, os costumes, a família. Eles não toleram mais esse modelo de família. Homem, mulher, sua prole, sua propriedade privada. Eles querem desconstruir o sistema jurídico, trazer confusão no meio das cortes superiores, dos legisladores, desconstruir a igreja, desconstruir a fé. Há um grande trabalho e há centenas e milhares de demônios especializados em trabalhar com a elite cultural para trazer desconstrução. E o termo é bem comum aos estudiosos de hoje aí, desconstrução.
A questão dos idiomas é uma pedra que os homens estão lutando para removê-la a tempo. Se eles tivessem meios, já teriam feito isso. A primeira ideia foi de um idioma, né, que pudesse ser falado e entendido por todos. Mas parece que não deu muito certo isso aí. Há hoje um pequeno aparelho chamado Smart Translation, um tradutor instantâneo. Pelo menos 37 idiomas você já consegue tradução automática. E alguns especialistas afirmam que dentro de 5 a 10 anos não haverá mais barreira linguística no mundo. Poxa, tá perto, né? 5 a 10 anos, os homens vão desconstruir aquela barreira que Deus colocou. Não haverá mais problema, todo mundo vai se entender. A unificação do mundo, também chamada de globalismo, não estou falando de globalização, é globalismo, está correndo a passos largos diante dos nossos olhos. O globalismo considera que restam apenas 3 grandes barreiras a um governo mundial. Olha aí, apenas 3. Quais são estas? Os Estados Unidos, Israel e o cristianismo. Vocês estão entendendo? 3 grandes barreiras ao globalismo, ao governo mundial: os Estados Unidos, Israel e o cristianismo. Então nós precisamos entender um pouquinho. A igreja precisa ser mais atuante, mais esperta. Nesse momento aqui, em que nós estamos vendo pela televisão as notícias, saiba que por trás há uma grande guerra, meus amados, há uma luta espiritual, há demônios poderosos que estão lutando para derribar o governo dos Estados Unidos, para apressar logo isto aí. E nós temos que estar orando. Agora, final do ano, os Estados Unidos terão aí as suas eleições. Nós precisamos orar. Não sabemos o tempo de Deus, mas nós sabemos que a igreja está vivendo um tempo precioso hoje. A igreja está resgatando vidas, salvando almas. E se Deus não quiser que isso aí seja interrompido já, nada vai interromper. Mas exige a oração do povo de Deus. Deus, eu vou começar agora a orar com mais ardor pelos Estados Unidos da América do Norte, por Israel, como a Bíblia nos manda orar por aquela nação, que é uma prova inconteste, em pleno século 20 e 21, da ação de Deus aqui no nosso mundo. A restauração da nação de Israel, colocando-a entre as grandes nações do mundo. Olha aí, em tão pouco tempo, 14 de maio de 1948, e hoje está um Israel aí tremendo, potente, nas muitas áreas das ciências, da economia e na área militar. Precisamos orar por aquela nação, mas precisamos orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque se Deus ainda não completou, se a massa toda ainda não foi levedada, como o Senhor Jesus disse, este evangelho será pregado em toda a terra, para testemunho a todas as gentes, aí virá o fim. Mas o fim não virá enquanto essas coisas não acontecerem, e força alguma vai conseguir deter aquilo que Deus tem no seu planejamento. Podem unificar a língua, podem unificar as nações, mas a igreja será triunfante até o final. A única coisa que vai tirar a igreja daqui vai ser o arrebatamento, vai ser Jesus Cristo voltando em poder e grande glória para levar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Estados Unidos, Israel e cristianismo. Vencidas essas forças, a Torre de Babel voltará a refletir. O anticristo tornará célebre o seu nome em toda a terra. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, a igreja do Senhor Jesus. Deus vem avisando que o tempo está se esgotando, né? O tempo está se escoando, se esgotando para a igreja. E a igreja deve se preparar. A igreja deve agir. Noé foi avisado do dilúvio e construiu a arca. José foi avisado da seca no Egito. E o que fez José? Construiu celeiros, armazenou grãos. José e Maria foram avisados de que Herodes queria matar o menino. E eles ficaram lá tranquilos. É isso? Não, fugiram para o Egito. E nós, o que faremos? Estamos sendo avisados. Faremos o que Jesus nos ensinou. Vigiaremos e oraremos. Amém? Para não cairmos em tentação. Mateus 26, 41. Faremos aquilo que o apóstolo Paulo nos recomendou. Vigiarmos e sermos sóbrios. Mais do que nunca, gente, nós estamos precisando de sobriedade neste tempo. Pessoas equilibradas, pessoas sóbrias, sensatas, pessoas que de fato estão aguardando uma grande mudança no nosso mundo. Deus, Ele foi soberano ao destruir o mundo antigo, o mundo antediluviano pelas águas. Ele foi soberano para confundir a linguagem da humanidade, criando ali centenas de idiomas. E Ele foi soberano para enviar o Espírito Santo no Pentecostes, inaugurando assim ali a sua igreja. E Deus, Ele será soberano também para remover a igreja do palco dos acontecimentos deste mundo, quando chegar a sua hora. Creia na soberania de Deus, porque Ele vai sim levar a sua igreja, e depois vai trazê-la novamente com o seu Filho em glória, para reinar sobre todas as nações da terra, depois que Ele destruir o reino do anticristo, que graças a Deus vai demorar pouco tempo, vai demorar apenas 7 anos, senão aquela loucura, aquela Babel que vai se formar, destruiria todo o planeta. Deus será soberano também para queimar o mundo atual e criar depois novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Aleluia. Tudo relatado na palavra. O que está escrito haverá de se cumprir. E eu quero encerrar com esta saudação joanina, lá do livro de Apocalipse, na abertura do livro de Apocalipse, que diz: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, 4 e 5. Graças a Deus. Ele é soberano. A história está no controle de Deus. A história não estava no controle de Hitler, não está no controle dos Estados Unidos como potência, nem da China, nem da Rússia. A história está nas mãos daquele que foi achado digno de abrir o livro
e desatar os seus selos, aleluia, né? A história está nas mãos do nosso Deus, porque Ele é soberano. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor David. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Por gentileza, se coloque em pé. Vamos
agradecer a Deus, entregarmos a Ele a nossa semana e que o Senhor soberano continue cuidando de nós. Pai, te honramos, te enaltecemos, te glorificamos. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano. A tua graça nos basta, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Deus, despede a tua igreja em paz, dá uma semana abençoada a todos. Cuida de todos, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo que está entre nós, permaneça desde agora e para todo sempre. Dizemos juntos, amém. Vá em paz e que o Deus imutável, soberano, cuide de você.